Aninha, vamos lá para Brasília agora? Vamos. Abrindo o link com a capital federal, João Pedro Melo está com a gente aqui, exatamente para reportar os pontos importantes de algo que você acabou de antecipar. Ações necessárias para as pessoas em situação de rua, né? Número cada vez mais crescente. Sabia que nos últimos 10 anos a população de rua cresceu também, talvez 10 vezes em algumas localidades do Brasil. Principalmente depois da pandemia, né? Exatamente. Ô, João, o que nós teremos aí de novidade para essas pessoas que tanto precisam, hein, querido? Oi, Boa João. tarde, bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, hoje foi lançado, então, esse chamado Plano Ruas Visíveis, né? Investimento inicial de 982 milhões de reais para essa medida que ocorre aí em meio às celebrações dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entre as ações, a gente teve o decreto que regulamenta a Lei Padre Júlio Lancelotti, além da instituição de um grupo de trabalho para avaliar e propor metodologias para a produção de informações sobre a população em situação de rua. Também teve uma portaria que institui o Programa Nacional Moradia Cidadã. O presidente Lula destacou que o maior desafio continua sendo o de enfrentar a miséria e a fome no Brasil. Esse plano Ruas Visíveis contempla medidas que serão desenvolvidas a partir de 7 eixos. O principal, o da assistência social, logo depois vem a segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura, além de habitação, trabalho, renda e produção e gestão de dados. Segundo o governo federal, essa articulação está envolvendo hoje 11 ministérios, em parceria com estados e municípios e também em diálogo com movimentos sociais da população em situação de rua. A gente destaca o seguinte, que essa medida, ela é, entre aspas, uma resposta àquela decisão do mês de agosto do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o governo federal elaborasse um plano de ação e monitoramento para a implementação de políticas nacionais para a população em situação de rua. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ressaltou o seguinte, né? Ele disse o seguinte, que as ações para a população em situação de rua sempre integraram a gestão dele. E não foi somente porque o Supremo Tribunal Federal determinou que essa questão fosse feita. Esse evento também lançou o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que é uma plataforma virtual que vai disseminar indicadores em direitos com base em evidências científicas. A partir dessa ferramenta, então, o governo disse que será possível planejar, monitorar e avaliar a aplicação das políticas do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, além de outras instituições públicas e privadas. Todas elas, obviamente, em ações que fortaleçam ou que possam dar apoio a essa população que está em situação de rua. E momento em que se discute novamente aquela tal da arquitetura hostil, né? Você se lembra, nós fomos surpreendidos, principalmente aqui em São Paulo, com estruturas absurdas para impedir que pessoas simplesmente ocupassem a parte de baixo de uma ponte, como se elas quisessem estar debaixo da ponte ou quisessem morar debaixo de uma ponte, como se fosse uma opção morador em situação de rua se estabelecer ali naquela localidade. Claro que é a falta de opção que leva o cidadão para um local como aquele. Então agora a regulamentação, a proibição desse tipo de arquitetura, ou seja, quem faz isso está incorrendo em um crime. João, muito obrigado, viu? Um abração para você. Queridos, um grande abraço, viu? Tchau, querido. Com Deus aí. Intervalo.